O melhor aprendizado é quando a gente pega um paciente com uma demanda e a gente aprofunda ao mesmo tempo da prática. Eu sempre falo, claro, que o básico você precisa ter, mas o mais rico de todas as experiências é quando você pega um paciente com uma demanda específica, vamos supor, um transtorno de ansiedade, e você consegue articular, tá, de forma prática e teórica, o que você está trabalhando dentro da clínica, através de estratégias, de ferramentas, de direcionamento, seguindo alguns protocolos. Então, eu particularmente, independente da abordagem, tá, gente? A minha abordagem é a TCC, mas independente de abordagem, eu acho importantíssimo a gente traçar metas e objetivos dentro de um processo de psicoterapia. Então, você entender se essa criança ela tem um diagnóstico ou não, independente, porque o diagnóstico ele só vai servir para a gente saber mais ou menos as dificuldades dessa criança. Claro que uma criança com desafio de comportamento, que ela não tem um diagnóstico de TDAH, vai ser muito mais, digamos, light para você conduzir. Agora, se uma criança ela tem um diagnóstico de TDAH e TOD, vai ser um pouco mais desafiador na condução, porque a gente entende que existe um transtorno ali atrelado. Então, vai se tornar, de fato, mais desafiador. Por isso que eu gosto muito de metas. Então, pegar esses, seja lá um diagnóstico ou não, você entender se existe um diagnóstico ou não, você estabelecer metas pequenas, médias e longas. Independente. A TCC é bem estruturada nesse sentido, né? Então, a gente estrutura bastante, avalia dentro a médio prazo e a longo prazo da evolução, tal, desse paciente. Então, é um pouco mais estruturada. Mas, independente disso, se você dá psicanálise, se você da ACP, da Gestalt, não interessa. Eu acho interessante a gente trabalhar com algumas metas, mesmo pequenas, com a criança ou com o adolescente. Isso é bom para que você tenha uma noção se o seu direcionamento está sendo positivo. Eu acho que é indispensável a gente fazer uma autoavaliação dentro dos atendimentos. Eu faço bastante, porque quando eu estabeleço algumas metas, eu vejo se as ferramentas e as estratégias que eu estou utilizando dentro da clínica estão sendo eficazes, estão sendo satisfatórias dentro do processo. Se eu estou vendo que não está sendo satisfatório, eu vou rever algumas estratégias e buscar outros caminhos. Porque quem já atende aqui, né, tem muita gente que já atende, sabe que não existe receita de bolo. Às vezes chega um paciente seu com demandas iguais, pacientes com demandas iguais, mas você às vezes utiliza ferramentas e estratégias diferentes, porque são crianças com perfis diferentes, com interesses diferentes. Então, eu gosto muito de fazer pequenas metas para você fazer uma autoavaliação se esse caminho é um caminho que está sendo satisfatório dentro do processo. Então, por isso da importância de você ter uma noção até do primeiro desses transtornos, né, os transtornos mais básicos que aparecem. Quais são os mais básicos? Eu diria para vocês que dentro da minha experiência, o que eu vejo mais comum chegando na clínica? TDAH, TOD, ansiedade, depressão aparece, mas eu não acho que é com tanta frequência assim que chega, sabe? Que chega. Fobia também é uma demanda que não chega com tanta frequência, aparece, mas não aparece tanto. E a hiperatividade de forma isolada também, né? Mas geralmente o que eu vejo é o TDAH mesmo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDA, que às vezes aparece muito mais em meninas, e o TDAH muito mais em meninos. Então, basicamente, são os transtornos que mais aparecem. E o transtorno de ansiedade é o que ultimamente tem dado mais um boom aí de procura dentro dos transtornos de criança. Agora, de adolescente, a gente já vê um leque maior. A gente vai ver muito transtorno bipolar, border, então, chega muito paciente border. E aí eu vou ainda falar ainda mais nessa importância da gente entender das noções básicas de transtorno. A gente lê um pouquinho o CID, psicólogo às vezes esquece do CID. E a gente tem que começar a criar o hábito de ver. Não é para encaixar paciente, mas às vezes a gente tira furadas. O que eu já atendi de paciente borderline, com 13 anos, 14 anos, se automutilando, e muitas vezes com um diagnóstico equivocado, diagnóstico só de depressão, vários. Bipolar também. E aí, às vezes, um adolescente com diagnóstico bipolar e com uma conduta medicamentosa, apenas considerando como se fosse só uma depressão, piora o quadro significativamente. Às vezes você pega um adolescente que está com diagnóstico de depressão, está tomando remédio para depressão, mas na verdade é uma paciente ou um paciente bipolar. E aí?
Ela está tomando medicação para depressão e normalmente a conduta equivocada para bipolar piora o quadro. As principais características que a gente observa dentro de alguns transtornos. E eu repito, não é para rotular, é para que a gente consiga conduzir de uma forma mais amarradinha, sabe? Mais redondinha, porque a gente entende que dentro de alguns transtornos tem alguns comportamentos que aparecem, tem alguns transtornos que têm um maior potencial de ideação suicida. Eu já peguei pacientes que já tentaram se matar, tentaram o suicídio, né? Então, a gente precisa sempre ter essa atenção, porque o diagnóstico salva muitas vidas. Porque se você sabe que aquele paciente tem um transtorno, que tem uma tendência de ideação suicida, você fica sempre mais atento a alguns movimentos desse paciente. Vocês estão compreendendo a importância de, às vezes, a gente entender alguns transtornos, né, que você vai ficar especialista. Não estou falando isso. Se você quiser, você pode ser especialista em ansiedade. Mas o que eu estou querendo dizer é que vai chegar alguma demanda do tipo. Então, você precisa ter esse norte. Eu falei, né, das metas de médio a longo prazo que você vai estabelecendo, é super importante você ter esse panorama e essa noção. Eu gosto muito, eu acho que é importante para você trabalhar com esse público, até porque, gente, quem atende público infantil e adolescente sabe, eu tenho certeza que todo mundo vivencia isso. Super comum os pais terem pressa de resultado, concordam? Quem nunca recebeu uma pergunta, quando é que o meu filho vai receber alta? Ou, e aí, como é que tá fulaninho, né? Só que ele pergunta assim, como é que tá fulaninho, já no intuito de dizer assim, sim, e aí, quando é? E aí, por isso que você precisa ter uma noção, não é para a noção de estratégia, se está sendo conduzida de forma satisfatória ou não, não é para apressar o processo, é para que você consiga, inclusive, dar o feedback para esses pais, porque é importante. Você tenha as informações de dizer, olha, a gente está passando por esse processo, né? Ainda precisa alcançar alguns objetivos, né? A gente está traçando algumas metas, e essas metas ainda precisam. Então, você consegue dar um direcionamento para esses pais e não fica uma coisa solta. Então, isso é importante também, além de para você, para o paciente, para você também mostrar e dar segurança para esses pais que está sendo feito um trabalho, tá bom?